Pelo cenário, pode parecer que eu estou ainda em Mendoza, muitos vinhos aqui atrás, mas não estou. Estou no Rio de Janeiro. Na verdade, estou em Niterói. Estou gravando aqui para vocês depois dessa vitória, num lugar que está com um pouquinho de barulho, então peço perdão se incomodar um pouquinho no vídeo, mas é que depois eu não vou conseguir gravar e enfim, queria deixar esse conteúdo pronto aqui para vocês, para a gente falar um pouquinho da vitória de ontem e também sobre Marcão, que é inevitável, o agora técnico efetivado do Fluminense, pelo menos até o final da temporada, a decisão tomada pela diretoria do Fluminense e anunciada pelo presidente Matheus Montenegro ontem na entrevista coletiva. É a melhor opção para o Fluminense? A diretoria toma a decisão correta? Falei um pouquinho sobre isso logo após a partida de ontem, em relação à dificuldade que o Fluminense teria de encontrar um técnico no mercado. E seria ainda mais difícil trazer um profissional já com experiência, um nome renomado no mercado, seria ainda mais difícil. E se parte para buscar uma aposta, um técnico ainda com menos experiência, com menos vivência no futebol, como o caso do Rafael Guanais, por exemplo, que fez um grande trabalho ano passado no Mirassol, agora eliminado da Libertadores, poderia ser uma alternativa. Mas é um momento importante, de jogos importantes, uma decisão que vem por aí na Copa Libertadores. É difícil um técnico chegar no meio do caminho, com o processo andando, ainda mais quem não tem experiência num grande clube. Estou falando o nome do Guanais, mas, enfim, poderia ser outro treinador menos experiente, uma aposta no mercado, ou um estrangeiro que não tem familiaridade com o futebol brasileiro. Não é fácil você entrar num momento como esse, numa temporada, num calendário muito cheio, com pouco tempo para trabalhar. Então eu acredito muito que o Marcão pode dar contra o resultado, sim, pode dar contra o recado, sim, e também dos resultados. E a dobradinha com o Thiago Silva, eu acho que vai dar o que falar. Num primeiro momento, eu só vejo coisas positivas. Estou falando isso porque, numa situação de pressão, de crise, de eliminação como vivemos recentemente, o fato do Thiago ter voz ativa, o fato do Thiago ter liberdade para se impor diante do elenco, naturalmente ele já teria isso. Com o Marcão, ele tem ainda mais autoridade. Porque, querendo ou não, é claro que cada um vai respeitar ali o seu espaço, mas, cara, Thiago e Marcão são amigos íntimos, de frequentar casa, de família unida. Então o Marcão, o Thiago vai ter ainda mais autonomia e ascendência sobre o elenco. É difícil você rebater uma autoridade como o Thiago Silva, porque ele é um líder nato, é um cara que já ganhou assim, quase tudo na carreira. Não tem muito como você, debater isso. Então uma liderança é natural, mas em algum momento, dependendo dos jogadores que você tiver, do contexto, isso pode vir a gerar um incômodo, mas é preocupação para o futuro, não é algo para se pensar agora. Outra coisa que me preocupa é que o Marcão, assim como é amigo do Thiago Silva, é muito amigo do Mário Bittencourt e de toda essa diretoria. E é difícil imaginar o Marcão, por exemplo, se impondo para buscar reforço. Agora não é a realidade, porque o Fluminense não iria contratar, mesmo trazendo outro técnico, o Fluminense não ia no mercado contratar agora. Acho que para mim isso ficou muito claro. Então, de novo, não é um problema para agora, é coisa para a gente pensar lá na frente, mas eu imagino que em algum momento a gente vai ter esse debate. O Marcão vai ter condições de se impor e dizer, não, esse jogador eu não quero. Não, eu quero esse jogador, eu quero, eu quero para essa posição. O Marcão ele vai ter essa condição de debate ou ele vai aceitar somente aquilo que chega para ele? Mas, enfim, são cenários que eu estou pensando aqui. A priori ele assume o time até o final do ano, está efetivado e ele precisa entregar desempenho e resultado. Ele já mostrou que tem condições de fazer isso. E eu realmente acredito, que ele pode ajudar o Fluminense a chegar nessa tão sonhada final de Libertadores e fazer com que o time siga trilhando esse caminho de brigar pelo G4 até o fim do Brasileirão. Mas agora, não adianta vir Marcão, Guardiola ou qualquer outro técnico. O que o Fluminense precisa, a partir de agora, desses jogadores, é comprometimento. Porque não tem desculpa mais. O trabalho que o Zubeldia desgastou, é isso, é aquilo, tudo bem, trocou o técnico. Agora vem o Marcão, um cara sério, um cara honesto, que conhece muito do futebol, que conhece muito do clube, do torcedor e sabe como as coisas funcionam.
É um cara que não vai expor o jogador, é um cara que vai abraçar aquele que está em dificuldade. Ele sabe fazer isso. Então não tem desculpa para não correr, não tem desculpa para não se dedicar, não tem desculpa para não se desdobrar em campo. O Marcão pode ter as melhores ideias, pode tomar decisões corretas, como tomou nesses últimos jogos. Mas ele precisa ter uma resposta contínua do grupo. Os caras precisam acreditar e precisam correr. Porque é muito fácil ficar jogando a culpa e a responsabilidade só no treinador. Enquanto que alguns jogadores estavam se arrastando em campo e jogando muito mal. Alguns foram barrados, inclusive. É isso que o Fluminense precisa agora. Se o time é conectado, se o time tem união, disposição, vibração, raça, ele vai chegar. Não é fácil vencer o time do Fluminense. Os números falam isso. Mesmo no momento de crise, de dificuldade, de falta de gols, o Fluminense empatou, ele não perdia vários jogos. Então é a hora agora de todo mundo comprar a ideia do trabalho e levar o Fluminense até essa final. E eu citei o número do Thiago Silva, cara, vou até colocar na tela aí, o lance, pode colocar aí, o lance que o Aleph Manga vai para cima dele, ele deu o lado esquerdo, a perna ruim para o Aleph Manga, na hora, pum, o bote. Cara, é absurdo que esse cara joga. É absurdo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que se a gente chegar nessa final, se o Fluminense ganhar o título, que agora é título real mesmo, a possibilidade é Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro é inviável. Mas se isso acontecer, vai ser pelo retorno desse cara. A liderança, a forma como ele muda o que está em torno dele, é um negócio impressionante. E esse cara voltou para cá para isso. O Thiago Silva voltou para ganhar a Libertadores. Se vai acontecer ou não, enfim, o tempo pode dizer. Mas ele voltou para isso. Ele não voltou à toa. É um cara que já poderia estar, sei lá, em qualquer lugar. Ah, saiu de uma maneira conturbada? Ok, saiu, beleza, mas, cara, não tem jeito. O que importa é que ele voltou e muita coisa de êxito, caso a gente venha a ter, que é o que a gente sonha, vai passar por ele também. É uma lenda do futebol. É um dos maiores jogadores da nossa geração e ele veste a camisa do Fluminense. E, sinceramente, já não estou nem mais aí pelo que passou. A chance do Fluminense ganhar, chegar mais a... Eu diria até passar nesse confronto do Independente Rivadavia e seguir na Libertadores, seriam mínimas se o Thiago Silva não volta. Agora, não basta só ele. A gente precisa de uma equipe respondendo, como eu falei. Hoje, o Kevin Serna voltou a ser aquele Kevin Serna que a gente viu na sua melhor fase com a camisa do Fluminense. Um cara que entra, que participa de gol, que é decisivo, que tem estrela, e ele fatalmente vai brigar por um lugar nesse time titular de novo. E hoje, quem está com mais riscos de sair é o Canóbio. A partida do Canóbio ontem foi péssima, foi muito ruim. E já não é de agora também. Não é de agora. O Soteldo, com toda a sua pouca efetividade ou capacidade de transformar aquilo que ele cria de volume em assistência e gol, com toda a dificuldade, com toda essa deficiência que ele tem, e tem mesmo, ele não está jogando menos que o Canóbio. Quem está na frente, na fila agora, é o Canóbio para sair. E aí o Serna pode retomar esse lugar de titular. É uma possibilidade, sim. É uma possibilidade, sim. Ontem eu vi o Hulk, ainda que abaixo daquilo que ele deve render, mas o Hulk tem 4 participações em gol já desde que chegou ao Fluminense, só o Serna se igualou a ele agora. Para mim foi, no geral, o melhor jogo dele. O Palmeiras também foi bom, mas é uma evolução. Tudo bem que a régua estava lá embaixo, como eu falei ontem. O nível estava muito baixo, mas agora está começando a reagir. E parece que está entrando em sintonia com o grupo novamente. Então são jogadores que, recuperando o seu melhor nível de rendimento, o Fluminense já muda muito. O Fluminense já é outro. E isso vai ser fundamental para a gente seguir trilhando esse caminho de vitórias. Ontem, o René falou na Zona Mista, vou trazer a palavra do René aqui, que trouxe um pouco dos bastidores, do que mudou com o Marcão, do que está diferente. Uma boa entrevista coletiva do René. Vou trazer um trecho aqui dessa entrevista coletiva. A íntegra, para quem quiser assistir, tem lá no Jornada também, mais 16 minutos de entrevista de Zona Mista do René. Zona Mista não, porque o Fluminense não tem Zona Mista, da coletiva ali do lateral René. Vamos ver o que ele disse. Acho que feliz aí pelo Marcão. Acho que é um cara que tem uma história no clube. Acredito que isso ajudou muito na
nesse momento difícil, quando ele assumiu. Acho que ele conheceu o clube, a torcida, o momento. É um cara que já tinha passado por isso várias vezes. E ainda tem essa amizade também com o Thiago. Claro que o Thiago tem uma influência muito boa no jogo. E todo treinador também escuta o Thiago, não só o Marcão, mas também o Zubeldia e os outros que passaram sempre deram essa abertura para o Thiago ali dentro de campo orientar, ajustar alguma coisa. É um cara que tem uma visão de jogo muito boa, um cara que ajuda sempre, não só nós ali, mas também a comissão técnica. E eu acho que essa amizade entre ele e o Marcão também ajudou nesse momento difícil. Então, seguir trabalhando. Acho que o Marcão resgatou essa união da equipe com a torcida. A gente estava passando por um momento difícil, desconfiança da torcida. E eu acho que os caras abraçaram. Acho que isso ajudou bastante. Acho que a torcida, pelo carinho que tem pelo Marcão, pelas outras vezes que o Marcão tinha ajudado a sair dos momentos difíceis, eu acho que isso ajudou bastante. Espero que essa energia boa, essa parceria continue, que a gente continue mostrando dentro de campo que a torcida pode confiar na gente, que vai dar tudo certo no final. Aqui, nos últimos 3 jogos, foram 2 partidas decididas de virada no resultado. Só voltando. Nos últimos 3 jogos, foram 2 partidas em que o Fluminense virou o resultado e também uma disputa de pênaltis. E dentro desses 3 jogos, você foi uma peça crucial, batendo pênalti, inclusive, na Argentina, em um jogo muito importante. Queria que você falasse um pouco como existe essa conversa nos bastidores, porque foram 3 jogos difíceis, onde o Fluminense foi aguerrido, buscou atrás, e até também pegando um adendo nessa pergunta da Aline sobre o Marcão, se de certa forma isso também traz uma motivação a mais dos jogadores correndo pelo treinador. Cara, acho que foi um momento aí complicado e causou bem nos jogos difíceis contra o líder do campeonato. Depois um jogo fora de casa contra um adversário que até então a gente não tinha conseguido ganhar na Libertadores. Como você falou, um jogo difícil, disputa de pênalti. Acho que a gente sabia a pressão que era para passar esse jogo. E a gente se abraçou ali junto com o Marcão. Claro que se tivesse o Zubeldia também, eu acho que a gente teria se abraçado, mas a gente sabe que tem hora que as coisas não acontecem e uma mudança traz um ânimo a mais. Acho que zera um pouco ali o interno, todo mundo vê a possibilidade de estar jogando. Jogadores que não vinham sendo aproveitados se vê na oportunidade de voltar a jogar. Eu acho que isso ajuda bastante, tanto quem está jogando quanto quem está fora. E eu acho que, como você falou, se abraçar nesse momento foi o mais importante. Eu acho que não só pelo Marcão, mas cada um, como o Thiago falou, a gente tinha que se abraçar e correr um pelo outro. Graças a Deus a gente conseguiu dar essa volta por cima. E acredito que hoje eu acho que foi o jogo mais difícil dos 3, pela pressão que tinha, depois de um jogo que a gente conseguiu passar de fase, dar aquela sensação de dever cumprido e logo o jogo em casa contra uma equipe que, teoricamente, você acha que não vai fazer um jogo difícil e fez. Eu acho que hoje foi um jogo muito importante para a gente consolidar nosso momento e trazer de vez a torcida para o nosso lado. René, durante a semana você falava muito sobre essa questão do gramado, né, do Maracanã. O próprio Abel Ferreira também veio aqui e falou sobre o gramado. E aí teve essa situação do Vasco, de joga ou não joga aqui no gramado do Maracanã. Queria que você, um jogador ali, como você tem visto, como está hoje essa situação do gramado ali, né, do Maracanã? Cara, no jogo do Palmeiras estava complicado, estava um pouco difícil. Eu acho que hoje ainda estava um pouquinho pior. A gente teve uma dificuldadezinha, principalmente no aquecimento. A gente achou um pouco estranho o gramado. Muitos jogos, né? A gente tinha jogado na Argentina, tinha pego uma grama muito boa. Voltou para casa, a gente falou, pô, não é possível, mas a gente entende pela quantidade de jogos que tem. Eu acho que o momento do gramado tá um pouco crítico. Se puder ter menos jogos, eu acho que é o mais importante, mas tá um pouco complicado. Já teve bem melhor. E eu tô sentindo que do jogo do Palmeiras para cá deu uma piorada e acredito que se continuar nessa pegada aí, a tendência é piorar mais ainda. René, eu queria saber como é que você tá, como é que tá a sua preparação. Em fila. Desculpa. Perdão. Depois a Joy. Boa noite. Fala do momento, por favor, do jogo de hoje contra o Remo, por favor, porque você chegou a segunda vitória seguida com o Marcão brasileiro e projetou um jogo com o Atlético Paranaense, tirando a rebaixada, do jeito que assim, as 2 horas da manhã.
Esse jogo de 11 horas é bom para vocês? Como é que é a situação? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Acho que hoje foi um jogo ali que começou um pouco estudado, o Remo baixou as linhas, a gente já esperava um pouco isso. Tivemos um pouco de dificuldade ali no terço final. Tivemos que apelar muito para a jogada individual ali, principalmente lá do Soteldo. E criamos algumas oportunidades ali, acho que teve algumas possibilidades de chute de fora da área, que era o que a equipe do Remo estava dando de oportunidade. Infelizmente tomamos um gol ali, uma desatenção nossa ali na bola parada, que o cara foi beber água ali, eles bateram rápido. E depois a gente tentou ajustar de novo, mas foi um primeiro tempo muito estudado, um pouco difícil. Eles baixaram muito ali, criaram muita dificuldade, às vezes uma linha de 5, uma linha de 6. Mas a gente sabia que dava para aproveitar alguns espaços que eles tinham deixado, ajustamos no intervalo. E a gente estava confiante que dava para virar. Graças a Deus conseguimos aí essa virada, essa segunda vitória consecutiva, principalmente em casa. E sobre o jogo das 11 da manhã, é um jogo diferente, né? Um jogo que você tem que acordar mais cedo. O almoço acaba sendo no café, você tem que comer bem ali no café. Eu geralmente tenho um pouco de dificuldade de comer assim que acordo, mas é um jogo que tem que jogar, não tem o que fazer, né? Graças a Deus, pelo menos é num lugar que não é tão calor, né? Um lugar que é frio, espero que o clima pelo menos esteja frio, para que possa dar uma equilibrada nesse horário. Mas não tem desculpa, a gente tem que vencer fora de casa, contra o adversário que está ali brigando pela posição com a gente. Então se concentrar, trabalhar essa semana, se preparar, mais ou menos no horário que a gente treina, né? Treinar mais ou menos no horário do jogo e fazer um bom jogo fora de casa e conseguir os 3 pontos fora de casa, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Em casa já conseguimos algumas vitórias, agora é hora de buscar a vitória fora de casa. Muito bem, tá aí René, que por sinal vale elogiar. René, desde a demissão no Zubeldia, fez 3 ótimos jogos com a camisa do Fluminense. Não tem nem debate com o Arana neste momento. Infelizmente ele oscila muito. Às vezes ele comete algumas falhas meio bizarras, mas é inegável as boas atuações e consistentes atuações do René desde que o Marcão assumiu o comando da equipe. É isso, pessoal. Ficando por aqui, a gente volta, claro, em breve com muito mais repercussão dessa vitória contra o Remo e mais notícias do Fluminense, como sempre você encontra aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!